Glórias a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Que bom estarmos aqui reunidos. Pastor, o senhor sempre fala que é bom a gente estar reunido? Claro. Não é bom, não é gostoso quando você recebe lá na tua casa os seus parentes, seus amigos, pessoas queridas. A gente não fica alegre, a gente não vai lá, de repente, vamos fazer um churrasco, vamos fazer um negócio. Você quer tratar bem as pessoas, por quê? Porque você está em família. E nós muitas vezes nos esquecemos que em Cristo somos um só povo. Pastor, mas olha lá o fulano, ele é diferente. Ele é preto, é branco, é rico, é pobre, mora não sei onde, não sei o quê. Não importa. Essas coisas são coisas que o homem coloca. Mas a Bíblia diz que nós em Cristo, queridos, somos um corpo. Um corpo é como um edifício. O apóstolo Paulo, ele dá exemplo à igreja como um edifício, como pedras. Eu quero que você olhe para essas colunas, olhe para essas colunas. O que você está vendo nessa coluna? O que se destaca nessa coluna aqui? Tijolos. Tijolos se destacam aqui. E há algo que une eles. Há algo que os fazem ficarem unidos e estabelecidos no mesmo lugar, que é o cimento. O cimento se estabeleceu ali. E se você olhar, você vai ver que tem uns, nos cantos são menores, outros são maiores. Assim é a igreja. Deus nos coloca em lugares estratégicos, mas é Ele quem nos une. É Ele quem faz da liga. É Ele que nos faz nos estabelecermos como coluna, para que a igreja, a família, o corpo de Cristo possa estar sendo edificado. Então não olhe para as diferenças. E muitas vezes essas diferenças, elas começam a ser expressas e começam a ser vistas dentro dos lares, dentro da família, dentro do casamento. Mas que nós possamos olhar um para o outro, não com um olhar de diferença, mas se nós temos algo a mais para oferecer para o outro, que nós possamos ter isso como um dom, um talento, uma bênção. E com certeza, se nós começarmos a observar, com certeza a outra pessoa também tem algo a nos oferecer e nós também aprendemos com ela. Então não menospreze as demais pessoas, sirva ao Senhor de todo o seu coração e com certeza Deus será exaltado em nome de Jesus. Queridos, hoje é noite de Santa Ceia. Só que antes de nós celebrarmos a Santa Ceia, você que está em casa, prepare os elementos, o pão, o cálice. Depois todos juntos nós estaremos celebrando. Nós queremos fazer neste momento algo que nós começamos a fazer desde o dia 30, que é nós estamos em um período de oração e jejum, uma campanha, 21 dias de jejum em oração, para que Deus venha estar quebrando, que Deus venha estar desfazendo nas regiões celestiais as barreiras que muitas vezes o diabo levanta para tentar impedir a gente de ser próspero, a gente de ser abençoado diante daquilo a qual Deus tem nos dado. E muitas vezes as coisas têm acontecido de uma maneira que a gente fala: meu Deus, mas por que eu estou passando tanta dificuldade assim, dificuldade financeira? É bem certo, como a Bíblia diz, e já foi falado, que à medida que você semeia, que você colhe. E se a gente não semeia nada ou semeia pouco, a gente não vai colher nada ou pouca coisa. Mas quando a gente entende de que verdadeiramente nós estamos obedecendo a uma ordem do Senhor, e o próprio Deus promete repreender o devorador e nos abençoar, e dizendo Ele: façam prova comigo, se vocês vão ver se não vai valer a pena, se eu não vou abrir as janelas dos céus. A gente começa a perceber que essa promessa, ela é viva. Se Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. E eu testemunhei, comentei alguma coisa aqui no culto passado, de alguém que chegou para mim e disse assim: pastor, olha, alguém pegou o envelope de dízimo, pegou o dízimo, colocou dentro do envelope, mas deixou dentro da Bíblia, e deixou lá e falou assim: olha, se eu vou deixar aqui, vai que eu preciso, então vou deixar aqui, se eu precisar, está ali. Você acha que a pessoa vai precisar, sim ou não? Sim, claro que vai. Mas pastor, se eu entregar vai fazer falta? Não, não vai. Dízimo é questão de fé. É uma questão de fé. Uma querida irmã me procurou e ela disse assim: pastor, eu vou receber um acerto da aposentadoria e vai dar um valor até razoável, e eu estava lutando comigo se eu ia entregar o dízimo, se não ia. E aí eu senti que eu preciso fazer isso, porque a igreja precisa, e eu sei que vai ser bênção também para a minha vida. Então como é que eu faço, pastor?
E nessa hora eu orientei, e eu comecei então a perceber que somente Deus é quem pode tocar no coração das pessoas. Só que é o nosso papel também ensinar. E quando nós ensinamos, nós as ensinamos para que elas possam fazer algo e o devorador não venha estar tomando parte naquilo que Deus deu para nós. Entenda, irmãos, isso é algo muito precioso. É algo que eu confesso que muitas vezes eu relutei em falar na igreja, em quase 20 anos de ministério, em quase 20 anos de estar pastoreando. Mas eu pude perceber nesse dia Deus me ensinando e dizendo: o povo precisa ser ensinado. Se há alguém que explora a fé deles, que alguém um dia disse assim: pastor, eu fui num culto, fiquei lá 1 hora, de 1 hora eles falaram 50 minutos só de dízimo, de oferta, e depois 10 minutos só de palavra. Eu sei que existem pessoas que exploram e vivem para isso, igrejas que fazem isso, mas eu não vou me juntar a eles ou pensar nisso. Eu preciso ensinar também os princípios da palavra de Deus. E é por isso que esses 21 dias de jejum e oração, que nós estamos declarando para que Deus destrave nas barreiras financeiras, nas regiões celestiais, para que Deus venha estar operando. Todo dia, às 19 horas, nós estamos aqui no templo. E nos dias de culto nós levantamos um tempo aqui para estarmos clamando. Por isso eu quero convidar você a ficar de pé. Mais uma vez, nós vamos orar agora, e eu quero dizer para você que agora é um momento de batalha. Talvez você diga assim: pastor, olha, eu estou vivendo uma crise financeira, um problema. Entenda, é semeando que se colhe. Pastor, não estou conseguindo. Então nós vamos orar, vamos repreender, para que Deus destrave nas regiões celestiais toda a barreira, e que você consiga e que você possa testemunhar o grande poder do Senhor sobre a tua vida. Feche seus olhos e declare agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. E mais uma vez, Senhor, na continuação desta campanha de 21 dias que nós estamos fazendo, Senhor, nós queremos declarar que verdadeiramente estaremos voando cada vez mais nas asas do Espírito. Pai, nós queremos viver segundo o Teu querer e a Tua vontade nas nossas vidas. E nós declaramos neste momento, Senhor, que toda barreira seja destravada, Senhor, nas regiões celestiais. Que o Senhor abençoe, que os Teus filhos e tudo aquilo que é nosso por direito possa, Senhor, chegar até nós, principalmente na questão financeira, Senhor. Pai, se existem outras áreas também, vai agindo, vai operando, vai abrindo portas, Senhor, e que o inimigo possa ver, ó Deus amado, o Teu poder sendo manifesto, que a Tua igreja possa testemunhar mais uma vez da grandeza do Senhor. Por isso, ó Pai, nós abençoamos os Teus filhos, nós declaramos sobre a Tua igreja, Pai, a ousadia, a coragem para viver por fé, andar por fé e andar, Senhor meu Deus, nas asas do Espírito. Por isso, Senhor, nos conduza em verdade, nos conduza a cada dia. Clamamos a Ti, pedimos a Tua bênção e assim fazemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Diga: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Se você crê nisso, aplauda bem forte a Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor para todos sempre. Abra sua Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 3. Gênesis 3, a partir do verso 1. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Diga: conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si.
quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra, por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a árvore do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden. Diga: o Senhor Deus o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Você pode dizer amém? Senhor, obrigado pela tua palavra lida. Nós louvamos, exaltamos o teu nome, pedimos perdão, Senhor meu Deus, das nossas falhas e faltas mais uma vez. Que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo mal e todo pecado. E que haja agora, Senhor, uma ação dos céus na mente e no coração de cada um dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor fale de uma forma toda especial, segundo aquilo que cada um necessita ouvir. Dê graça, entendimento, e que haja milagres, ó Deus, que haja ações sobrenaturais, que haja conversões, que haja, Senhor, uma só palavra, Senhor, a falar a cada coração. A voz do Senhor. Faça isso acontecer, ó Pai. Anula toda a seta e todo o mal do inimigo. É o que pedimos e é o que declaramos. Em nome de Jesus. Amém. Tome o seu lugar, o seu assento. Queridos, os filhos são a expressão da continuidade da vida. Os filhos representam a continuidade da espécie humana. Pais geram filhos, filhos que gerarão outros filhos, e assim há uma continuidade da vida, há uma continuidade da espécie humana. Os filhos são, de modo geral, queridos, a motivação que faz com que os pais se dediquem-se a eles. Dedicando-se para quê? Para protegê-los, para ensiná-los a transpor as dificuldades da vida, porque a vida é dura. Amém? Sim ou não? A vida é dura, sim ou não? Sim, a vida é dura. E às vezes os nossos filhos têm uma imagem de que a vida é maravilhosa, o Wi-Fi está ligado, tem comida na geladeira, então tem o Uber para levar para cá, para lá, então a vida é maravilhosa, a vida é boa. Só que às vezes não está muito boa, o Wi-Fi cai, aí, pelo amor de Deus, nossa, estou com um grande problema agora.
Só que com o tempo eles vão perceber de que a vida é mais do que isso, de que a vida tem os seus problemas e que é preciso ter muita cautela. Muitos, por não saber lidar com os problemas da vida, acabam fazendo bobeira. Muitos acabam se tornando homicidas. Outros acabam se tornando pessoas que tiram a própria vida de si próprio e de outros. O que eu quero que você entenda, queridos, é que o papel nosso como pai, você que é pai, você que é mãe, é ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que eles possam aprender a transpor as dificuldades. E se eles aprenderem o temor do Senhor, com certeza o Espírito de Deus estará 24 horas a falar ao coração deles o caminho e as decisões que eles têm que tomarem para a sua vida. Essa semana, no dia 7 de setembro, eu fui convidado diante de uma comemoração, de uma apresentação de 7 de setembro, que a prefeitura todos os anos faz, de estar ali. E eu fui representar a OMEI, o Conselho de Pastores da cidade. O presidente não podia ir, eu como vice-presidente, então fui lá para representar a instituição, a Ordem de Pastores Evangélicos da cidade. E ali cheguei, e como sempre, nessas ocasiões, eles colocam os primeiros lugares ali para as autoridades, para os representantes de associações. E foi então me colocado para eu sentar em um determinado lugar. E eu fiquei na segunda fileira. Tinha uma primeira fileira, fiquei na segunda fileira. E começaram as apresentações. As apresentações começaram a ser feitas. E crianças, ali os pais, professores todos juntos, e todo mundo querendo ver os seus filhos, né, ali e tal. E eles muito graciosos, vestidos de verde, amarelo, e ali cantando, dançando. E você via crianças ali de 4 aninhos, né, 5 aninhos, 7 aninhos, 8 aninhos, 10 aninhos mais, adolescentes, alguns jovens, alguns adultos. E eu comecei a olhar, a ver tudo aquilo. E de repente eu comecei a olhar para uma criança. E comecei a perceber a inocência dela, em estar ali naquele lugar. Tudo para ela era sorriso. Ela olhava, mesmo se tropeçava qualquer coisa, ela dava risada, ela se alegrava com tudo. E eu comecei a olhar e ver a singeleza do que é a inocência. Como é maravilhoso ver uma criança, perceber a inocência na vida dela. Mas aí Deus começou a ministrar algo ao meu coração. E Deus começou a fazer eu olhar para outras crianças maiores, olhar para outros adolescentes, olhar para outros adultos. E eu comecei a ver nítido no semblante como era diferente. Como em alguns adolescentes, você já não percebia mais aquela inocência. Você percebia que aquela inocência já tinha ido embora. Você começava a perceber que uma criança naquela inocência, ela não vê maldade nas pessoas. Uma criança quando vive na inocência, ela perdoa facilmente. Uma criança quando ela vive a inocência, ela não usa de moeda de engano para com o outro. Uma criança quando está nesta fase, queridos, ela ama e permite ser amada. Uma criança quando vive na inocência, ela se deixa, ela se doa. E eu comecei a perceber, e Deus começou a ministrar ao meu coração e dizer: olha ali, outros já perderam a inocência. E sabe, foi nítido ali, Deus começou a falar ao meu coração dizendo: olha, alguns vão perder a inocência, onde eles vão ser abusados por pessoas maiores, fisicamente, emocionalmente falando, sexualmente também falando. E eu comecei ali, queridos, eu confesso que eu comecei a chorar, porque eu comecei a olhar numa criança ali toda inocente, eu comecei a olhar e dizendo: Deus, tem de misericórdia. Tem de misericórdia, Senhor. Eu sei que nós estamos nesse mundo vil, mas tem de misericórdia dessas crianças, para que elas não percam a inocência, que a hora que estão sendo roubados de uma forma terrível da vida delas. Ajude os pais a ensinarem a ela a lidarem com isso. Queridos, entenda, a gente está vivendo um tempo onde o que é errado está sendo colocado como certo. Pessoas que têm abusado de crianças, pedófilos, que têm abusado de criança, e muitas vezes existe uma lei para querer apoiar a isso. Agora eu quero que você imagine, você tendo um filho, que você cria com carinho, com todo amor, com toda dedicação, tenta poupá-lo, livrá-lo do perigo e do mal, e chega um animal desse,
e tenta abusar do seu filho, da sua filha. Eu quero que você comece a imaginar os traumas que são gerados. Eu quero que você comece a imaginar a inocência dessa criança indo embora, e ela olhando para o mundo e começando a ficar desconfiado de todo mundo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Não, pastor, mas isso é de Londrina para lá, é de Jataizinho para lá. Não, queridos. É no mundo que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos estar atentos a isso, para que essa inocência não seja roubada dos nossos filhos. Uma coisa que eu noto é que muitos pais não conseguem notar no percurso de vida dos seus filhos, é quando essa perda de inocência, quando ela se inicia, e o processo final dela, eles não conseguem perceber, porque esse processo existe na vida de toda criança, mas em algumas ela é abrupta demais, são decepções ferrenhas, e a criança fica traumatizada. Eu quero que você perceba nessa noite, de que há um início, há um desenvolvimento, e há um fim desse ciclo chamado inocência. E nós como pais precisamos aprender a trabalhar isso, aprender a ensinar os nossos filhos. Pastor, já são adultos, dá para trabalhar, vamos conversar, vamos lidar, vamos ver o que pode ser feito. Talvez você não vai saber como lidar, mas ao saber disso você vai poder saber procurar ajuda em outros lugares, com profissionais, com pessoas. O que não pode, irmãos, é uma criança se tornar adulta e continuar frustrada, continuar sendo ignorada. E muitos, diante de uma frustração como essa, acabam tirando a própria vida. Essa é a realidade, nua e crua. Não adianta a gente querer enfeitar, colocar algumas coisas. Esta é a realidade que nós vivemos, e que nós precisamos aprender a lidar. Com o tempo, essa criança deixa de ter, queridos, de demonstrar a inocência que um dia se revelou na vida dela. Ela deixa de demonstrar isso. Agora ela começa a olhar de maneira diferente as pessoas. Ela começa a olhar de maneira diferente o mundo. Ela olha desconfiada. Ela começa a perceber que nem todo mundo é de confiança. Nem todo mundo eu posso chegar perto. Nem todo mundo eu posso deixar pegar eu no colo. Nem todo mundo eu posso beijar. A inocência vai sendo perdida, e ela começa então a desconfiar das pessoas. Ela passa então a discernir o mal que existe no mundo, que vive na vida das pessoas. A desconfiança agora passa a fazer parte do dia a dia dela. Ela vive desconfiada. Ela começa a perceber que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que parece ser, realmente é. O que eu quero que você entenda é que essa inocência, automaticamente ela se perde com o tempo. Mas o problema é como é a passagem dessa inocência para a fase adulta, que pode ser abrupta demais, pode trazer consequências seríssimas demais. E nós temos que estar atentos, principalmente hoje, na tempo de tecnologia. Principalmente hoje, crianças que às vezes estão com o celular plugados à internet, faz uma amizade sei lá com quem, e de repente começa uma conversa, de repente alguém faz um nude, manda uma foto dele pelado para a criança, e a criança... Vocês estão entendendo, queridos, como isso é sério? Como nós precisamos estar mais atentos a essas coisas? É claro que a fase da inocência vai passar. Ela um dia vai entender que quem entrega o presente dela lá no Natal para ela, ou o tempo, não é o Papai Noel. É você, a mamãe, é o papai que faz isso. Que mula sem cabeça não existe, a Saci Pereira também não existe. Ela vai entender. A fase da inocência vai ficar para trás. Mas o que não pode é ser de forma abrupta. E a gente ignorar o papel que nos foi dado. E os dias são maus. E nós precisamos estar atentos a isso. O texto que nós lemos, queridos, narra a criação humana. Narra a perfeição que existia diante daquilo a qual Deus havia estabelecido. Diante daquilo a qual Deus havia criado. Criou os céus, a terra,
todo o universo foi criado por Ele. Ele cria o homem e tudo está em perfeita harmonia. Não há excesso de calor, não há excesso de frio, não há nenhum mal prevalecendo. Tudo está perfeito, tudo está estabelecido como Deus criou, e Deus criou tudo perfeito. E a gente, muitas vezes, mal consegue imaginar qual deva ter sido a sensação de ser a primeira, a única pessoa a estar no mundo. Já parou para pensar? Se você tivesse sido a primeira pessoa a ser criada no mundo, qual seria a sua sensação? Uma coisa que eu quero que você entenda, que é uma coisa para nós é se sentir solitário. Mas, queridos, porque isso nos remete a estar longe das pessoas queridas que nós amamos. Mas para Adão, solidão soava de uma outra maneira, de uma maneira diferente. Porque ele nunca havia visto ou conhecido nenhum outro ser humano. Porque ele era o primeiro, ele era único. Não existia, ele era o único. E diz a palavra do Senhor que houve um determinado dia que Deus olhou e falou assim: não é bom que o homem fique só, não é bom. Mas Adão não conhecia da maneira como nós conhecemos, porque Adão não conhecia outro ser humano. Adão, queridos, não teve o que todos nós tivemos. Adão não teve o que nos define como ser o que nós somos hoje. Adão, queridos, ele não teve infância, ele já nasceu adulto. Adão, ele não teve pais, não teve um pai, a mãe catar ele na mão: vem cá, filho, vou levar. Não, ele já nasceu adulto ali. Ele não teve família, ele não teve primo, tio, avô. Não teve. Ele também não teve amigos. Vou pegar os amigos, vou ali tomar uma Coca-Cola ali no lanchonete, tomar. Não teve. Ele foi o primeiro da espécie, e foi preciso aprender quem ele era por si só. E eu acredito, a Bíblia diz que ao entardecer de cada dia, Deus aparecia e conversava com ele. E acredito que era nessas conversas, que ele conversando com Deus, que ele pôde então ali, queridos, entender e aprender quem realmente ele era. Qual era o papel dele, qual era a finalidade dele. Foi preciso ele aprender quem ele era por si só. E com certeza as conversas que ele teve com Deus o ajudou. Felizmente chega um dia que Deus chega e diz: Adão, não é bom você ficar sozinho não. Vem cá, deixa eu dar uma anestesia em você. E Adão capota, dorme, e quando ele acorda, com certeza não era mais bela que a minha tigresa, com certeza não, mas ele olha e fala: meu Deus, que é isso? E Deus fala: é para você, filho. Papai querido, obrigado. Meu Deus, que gata. Com certeza era uma mulher perfeita, assim como Adão, perfeito, uma perfeição estava ali. Deus assim resolveu fazer. Queridos, preste atenção. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Ele conhece, Ele sabe. E Deus não deixou ali Adão lutando sozinho o tempo todo. Deus o presenteia com uma companheira, com uma auxiliadora. Lhe entrega Eva. E é o próprio Adão que vai dar nome para ela. Olha o privilégio. É Adão que vai dar nome a ela. E agora ambos formam uma unidade. Agora ambos vivem plenos. Agora ambos, queridos, são completos. Agora ambos são inocentes, vendo tudo aquilo, toda aquela criação, onde tudo era perfeito, onde ninguém tinha vergonha de um do outro. Tudo era perfeito, tudo era esplêndido, porque a criação estava ali, porque o próprio Deus estabeleceu e estava prevalecendo. E eu acredito que uma das primeiras conversas que Adão teve com a sua companheira, quando ele chama Eva para conversar, ele deve ter dito a respeito das regras do jardim. Ele deve ter exposto ali para Eva as regras estabelecidas por Deus e que foram passadas para ele. O que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer, todas essas coisas. Antes que Deus fizesse Eva, Deus já havia, queridos, concedido a Adão autoridade e liberdade para viver no jardim, para cuidar, para dar nome, para zelar de tudo ali. E com certeza ele passa isso para Eva. Sim, queridos, Adão, ele sabia que havia uma árvore no centro do jardim que era proibida.
Ele sabia que Deus havia proibido a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para se aproximar, não era para desejá-la, não era para comer daquele fruto. Deus os havia colocado no paraíso, sim, eles estavam no paraíso, mas também Deus colocou algumas proibições a serem observadas. Havia algumas proibições, mesmo em meio a toda aquela perfeição, havia proibições. Eu estava esses dias no mercado, e eu estava ali, dentro do mercado, pegando algumas coisas ali, e de repente um grupo de pessoas chegou do meu lado, começou a conversar ali e tal, e eu continuei, e de repente uma pessoa, ela estava perto assim de bebida alcoólica, e aí ele pegou e falou assim, a outra chegou e falou, e fulano, vai levar tal? Ah, eu vou. O pastor fala que não pode, mas esse pastor não sei o quê, esse pastor pra lá e tal, eu sei, tá. Eu só dei uma olhadinha e eu falei, Jesus, toma conta. Tem pessoas que se denominam os conhecedores de tudo, e depois quando a casa está pegando fogo, onde alguém chega e diz, aprenda a lidar com o fogo, porque isso queima, isso estraga, isso destrói. Não, que é isso? Eu sou o cara. E pega o isqueiro, joga, passa embaixo da perna e tal, faz malabarismo, não, eu posso tal. E na hora que o fogo começa a queimar a casa toda, quem que ele vai chamar? Corre, pastor, corre, ajuda. Hã? Quê? Pastor, peraí. E eu tenho que chegar já pagando e numa oração, o fogo encerrar. Peraí, você não queria brincar com fogo? Você não queria mexer com o negócio? Você não achava que estava no domínio? Já viu aquela história do cara que é encantador de serpente? E ele estava lá e criou ela desde pequena, e aí então ele encanta ela, e ela vem, aperta ele fala solta, ela solta, tudo mais. E anos se passaram, até que chegou um dia que ele está se apresentando, tudo mais, e ela se enrola, e ele de repente fala solta, ela fala fala solta, ela e cada vez mais apertando, o que aconteceu? Morreu, irmão, morreu. A natureza da cobra fez o que ela foi ensinada a ser, matar. Tem pessoas que brincam com o erro, que brincam com o engano. Não, está tudo sob controle. Uma hora você vai descobrir que não está. E eu espero que seja no momento que você descubra, antes do prejuízo vir sobre a sua vida. Esses pastores, essas igrejas são muito radical e tal. É a palavra de Deus, queridos. Aqui diz, o texto diz, que tudo era perfeito, mas diante de toda essa perfeição, já existia proibições, coisas que não deveriam ser feitas, uma árvore, um fruto que não poderia ser comido. Deus passou as orientações, e agora Adão passa tudo isso para sua esposa. Deus havia colocado ali, mas também havia proibições. E com certeza Adão, ele certamente passa isso para Eva, todo esse conhecimento. Queridos, eu começo a imaginar agora quando Satanás ele se aproxima de Eva, no formato daquela serpente, e com certeza Eva já sabia que aquele fruto não poderia ser provado, com certeza Eva já sabia, mas ela decidiu comê-lo. Ela sabia de tudo aquilo, mas mesmo assim, ela come e depois de comer oferece ao seu marido. Ela oferece para o seu marido. E é nesse instante que o destino da criação, ela entra numa outra rota. É nesse momento que o destino de toda a humanidade pega um outro caminho, onde a perfeição deixa de existir. E agora o erro e o engano começa a fazer parte da vida da humanidade. Um tempo terrível estava sendo ali, querido, estabelecido para toda a humanidade. Não era apenas para Adão, para Eva, mas para toda a sua descendência, para toda a humanidade. Isso os acompanharia. Eles permaneceriam separados de Deus, sim. Não apenas Adão e Eva, mas toda a sua descendência. Porque agora eles são retirados, tirados do jardim. Um anjo é colocado com uma espada desembainhada de fogo na entrada, onde eles não poderiam mais adentrar ali.
Lamentavelmente, Adão não parou para considerar as consequências do que estava acontecendo. As consequências de uma decisão que ele havia tomado em fazer. Simplesmente ele foi em frente, seguiu o seu instinto, seguiu o seu desejo e comeu do fruto que foi dado por sua esposa. Passou, mas ele não sabia? Sabia, mas prevaleceu a própria vontade. Queridos, perceba que todo ato contrário à vontade estabelecida de Deus, tudo aquilo que a gente faz que é contrário à vontade de Deus, se torna um ato de rebelião contra Deus. Se torna um ato de rebelião contra Deus. Não é apenas uma desobediência. Quando você desobedece a algo estabelecido por Deus, você está indo contrário à vontade de Deus. Isso é uma rebelião. É ir contra algo estabelecido. É rebelião. Isso é muito perigoso. Muito, mas muito perigoso mesmo. Em 1 Samuel, no capítulo 15, o verso 22 e 23, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e a submissão melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. A rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O que está acontecendo aqui? Saul rejeitou uma ordem estabelecida por Deus. Deus deu uma ordem: vocês vão lá para a guerra, mas cheguem lá, matem tudo, acabem com tudo, os animais, as pessoas, é para matar tudo, e não é para trazer nenhum despojo, nada, deixem tudo lá. Mas diz o texto, ou melhor dizendo, nesse texto aqui, Samuel, ele está dizendo para Saul que ele era o profeta, e quem deveria oferecer ali o sacrifício a Deus, era o profeta, e não o rei. Mas Saul, percebendo, queridos, de que Samuel estava demorando, e o povo já estava reclamando e querendo ir embora, ele, para querer deixar o povo ali, ele vai e oferece o sacrifício. Ele faz algo que não era para ele fazer, ele desobedece, ele faz algo a qual agora Samuel chega e fala assim: rapaz, melhor que oferecer sacrifício a Deus do que sacrifício de animais é você ser obediente àquilo que ele mandou você fazer, porque isso se torna uma rebelião, algo contrário à vontade do Senhor. Saul rejeitou uma ordem estabelecida por Deus, isso é rebelião contra o próprio Deus. Ele temeu a impaciência do povo, ele quis agradar ao povo, esquecendo-se primeiro de agradar a Deus. Naquele momento, queridos, de pecado, uma pequena rebelião que estava acontecendo ali com Adão e com Eva, ali no jardim do Éden, fez com que algo grande, fez com que algo belo, de que algo perfeito, a qual havia sido criado por Deus, fosse despedaçado. E você me pergunta: o que é, pastor, que acabou ali? A criação perfeita de Deus. A partir daquele momento tudo foi quebrado, porque agora a maldição veio sobre a terra, e o próprio Deus agora diz para a serpente que agora ela se rastejaria. A mulher então agora ela teria dores, em dores teria o filho, e diz para o homem, porque preste atenção, a terra estava condicionada ao homem cuidar, era Adão quem cuidava. Mas agora Deus diz: por causa do teu pecado, a terra agora vai produzir espinho, a terra agora vai produzir abrolho, você agora vai sofrer, e para você sobreviver, é com o suor da sua vida que você vai poder sobreviver. Tudo isso aconteceu porque a terra estava condicionada a Adão, para Adão cuidar dela, e agora por ele desobedecer, tudo isso veio sobre a face da terra. Adão e Eva foram separados de Deus pelo desejo de agir por si só, de agirem livremente, de estabelecerem suas próprias regras, suas próprias normas. Assim eles rejeitam a vontade estabelecida por Deus. Queridos, preste atenção, cuidado com as suas escolhas, cuidado, talvez você está batendo no peito, dizendo: não, eu sei o que eu estou fazendo. Lembra do encantador de serpente? Muitas pessoas estão vivendo assim dentro do casamento, dentro da igreja, no trabalho. Não dá nada não. É só uma tampinha aqui, o patrão vai jogar fora. Não, deixa eu levar aqui.
não é seu, não mexa, deixa lá. Ah não, é só 10 real aqui que está jogado, isso nem vai fazer falta para o patrão. Não é seu, pode ser 10 reais ou 10 milhões, vai trazer maldição para a tua vida, vai trazer consequências ruins para a sua vida. Entenda que é um princípio, e as pessoas muitas vezes brincam com isso, caem na malha fina do diabo. Não, vai lá rapaz, vai ser feliz, vai lá, manda ver, faz o que está fazendo no seu coração. E a Bíblia está dizendo, enganoso é o coração do homem, cuidado. Não, eu vou casar, eu vou deixar essa mulher aqui, vou pegar outra, não sei o quê. Cuidado, enganoso é o coração do homem, queridos. Eu quero que você perceba nessa noite, de que o dano que se faz em uma janela de vidro, é o mesmo que ela se for quebrada por uma pedra pequena ou por uma pedra grande. Se eu pego uma pedra pequena ou uma pedra grande, e eu taco e quebra o vidro, pode ser a pequena ou a grande, o dano vai ser um só, a destruição. A destruição vai deixar marcas, vai ter que ser trocada, restituída para que volte a originalidade. Não tem como alguém dizer, ah não, mas eu fiz só isso, foi só uma mentirinha, foi só um negocinho. Você está jogando pedra na vidraça, vai trazer estrago. Não importa se, foi uma coisa, se eu sair com 1000 mulheres ou só fiquei lá no celular. Peraí, deixa eu ir para o banheiro aqui que a mulher não vê. Não importa se foi uma conversinha virtual ou se foi pessoalmente, está no teu coração. Jesus mesmo disse que se alguém olhar para uma mulher com um desejo impuro, já cometeu adultério. Olhar para um homem, sabe, a gente está vivendo dias onde as pessoas cada vez mais ignoram a verdade estabelecida pela palavra de Deus. Pessoas cada vez mais deixando aflorar as suas próprias vontades. Hoje, infelizmente, é quase que comum você ver 2 homens, 2 mulheres, andando de mão dada, se beijando. Mas eu quero que você entenda, hoje eu fui almoçar fora com a minha família, e a gente estava lá comendo, eu comecei a observar, nem comentei nada com eles, mas eu olhei num canto, 2 mulheres ali e tal, só que uma meio que trajada como homem. Tudo bem, a escolha que cada um faz, amém? Eles vivem lá. Mas eu comecei a pensar ali, conversando com Deus, dizendo, Deus, e foi nítido quando a pessoa ali, você não via quase seio nela, tal, cabelo baixinho, tal, boné, o jeito de andar que nem homem, tal, mas foi nítido a palavra que veio ao meu coração. Por fora, a estética aparenta ser o que é, mas por dentro não é. Por dentro, a estética é feminina, é tudo de mulher. Por fora pode até enganar, mas não tem como mudar por dentro aquilo a qual Deus já estabeleceu, a qual Deus já confirmou. Mas as pessoas tentam enganar, e alguns vão até mais longe, fazem cirurgias genitais, mulheres que se transformam em homem, colocam pênis, e homens que transformam em mulher, colocam vagina. Essa é a realidade, esteticamente falando. Por fora está tudo perfeito, mas por dentro não tem como mudar, porque o próprio Criador foi quem estabeleceu. Uma mulher que se transforma em homem não pode produzir sêmen para gerar um filho. Um homem que agora se diz ser mulher não pode agora ter um útero para gerar um filho, porque está fora. Essa é a verdade a ser estabelecida, e que nós temos que passar para os nossos filhos, para que a inocência não seja tirada de forma abrupta da vida deles. Adão e Eva foram tirados de lá, foram tirados ali daquele lugar, deram ouvidos à voz sedutora do tentador, e deixaram, queridos, de levar, se levar pelo seu próprio orgulho, pelo seu próprio desejo. Eles ali então desafiaram abertamente o direito de Deus, estabelecido por Deus, de guiar e dirigir as vidas deles. Eles disseram, não, agora nós vamos dirigir nossa própria vida, vamos conduzir nossa própria vida. Cuidado com as escolhas que você faz. Talvez você olha para uma autoridade, seu pai, sua mãe, seu pastor, você fala, não, quem sabe da minha vida sou eu.
tudo bem, ignore. Eu sei que também existem pais e mães, pastores, líderes, que às vezes fazem coisas erradas. Mas de um modo geral o que nós temos visto é as pessoas querendo andar querendo a sua própria vontade. O conselho é bom, está mostrando um erro, um engano, mas, não, isso aí eu estou no controle, pode deixar. Tudo bem, é uma escolha que você faz. Mas entenda, uma hora a colheita vai chegar. Uma hora vai chegar. Uma hora o foguinho está abaixo do mar, mas ele vai crescendo, e vai chegar uma hora que vai ter que chamar o bombeiro. E vai ter que vir com aqueles carros-pipa, com aqueles negócios grandes lá, para poder fazer. E aí tudo talvez que você construiu vai ser perdido. E aí você vai aprender de uma maneira dolorida todas essas coisas. Queridos, entenda. Eu não tenho nenhum prazer de estar trazendo essa palavra e dizer assim, não, vou falar porque... Não. É com muito temor ao meu coração que eu digo isso. Zele pela sua inocência. Em olhar para alguém e não ver apenas o mal que existe nela, mas olhar e perceber que ela tem algo bom. Ela tem algo que atrai você a ela, que você pode ajudá-la a mudar de vida. É isso que o Evangelho nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo, o nosso semelhante, como a nós mesmos. Se você realmente se ama, ame o seu próximo, o seu semelhante. Mas não ame apenas aqueles que fazem bem para você. Ame aqueles que muitas vezes desejam-lhe mal. Ame aqueles que muitas vezes, você sabe que nitidamente já mandou recado dizendo que taxou você de um monte de coisa injusta. Ore, chore por ele, abençoe ele. Porque é isso que Jesus nos ensinou. É isso que nós precisamos fazer. Se nós resgatarmos essa natureza, queridos, se nós dominarmos essa natureza do pecado que está dentro de nós e colocarmos ela na cruz, como Jesus nos ensinou, nós iremos ver o mundo de maneira diferente. Eu percebo que mesmo a criação tendo estragado tudo, tendo desrespeitado o próprio Deus, Deus ali ele deixa claro no final de que havia um raio de esperança ainda. O próprio Deus agora conversando com Adão e Eva, ele deixa bem claro uma pequena luz de uma promessa. Ele deixa claro ali, queridos, que o paraíso não ficaria perdido para sempre. Ele deixa claro ali que Deus está estabelecendo uma promessa, que surgiria um Salvador, que reconciliaria o homem novamente a Deus. Porque agora Adão e Eva estão longe, estão afastados da presença de Deus. Mas ele diz, haverá um que surgirá e que reconciliará novamente a humanidade, os meus filhos, a mim, a Deus. Deus faz a promessa, Deus estabelece. Até que chega Jesus, Filho de Deus, para derramar a cruz, o seu sangue na cruz do Calvário, se fazendo homem, para que então a gente pudesse ser resgatado e ter comunhão com Deus. Então entenda o preço que foi pago. Eu e você estávamos condenados para sempre a não sentir a presença de Deus. Eu e você estávamos condenados a sermos um qualquer. Mas quando nós nos arrependemos e aceitamos Jesus Cristo em nossa vida e em todo o nosso coração, podemos sentir novamente a presença de Deus. Foi quebrado, o pecado ficou para trás e agora nós temos comunhão com Ele. Então valorize isso, ande na presença dEle. Busque a Ele, e que a luz de Cristo, a palavra de Deus, resplandeça a cada dia na tua mente, no teu coração, em nome de Jesus. Você crê nisso? Pode dizer amém? Se coloca de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Perceba que hoje é dia de correr para os braços do Pai, é dia de se reconciliar com Deus. Jesus veio trazer vida, queridos, veio trazer vida. E talvez você está vivendo um tempo de escassez, sedento, onde você não vê resposta em nenhum lugar, onde você não vê alegria e prazer em nenhum lugar. Mas eu digo a você nesta noite, Jesus Cristo veio salvá-lo, Jesus Cristo veio levá-lo de volta à presença de Deus, o Pai. Você foi feito para estar na presença de Deus, o Todo-Poderoso. Havia alegria em Deus, em estar com Adão todos os dias. Faça um hábito em estar na presença de Deus todos os dias. Não precisa ser apenas na quinta-feira, não precisa ser apenas no domingo. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Hoje é dia, hoje é hora de você estar a sós com Ele. O tempo de terra seca, de espinho, de abrolho, o Senhor está deixando para trás. Jesus Cristo já chegou, queridos, e Ele quer cuidar de você, Ele quer manifestar na sua vida um tempo novo e trazer para você a terra prometida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu não poderia deixar de fazer esse convite para você nesta noite. Você que ouviu esta palavra, e se de alguma maneira essa palavra tem falado ao seu coração, eu não sei o que o Espírito de Deus ministrou ao seu coração, mas se você quer um recomeço para a sua vida, se você quer realmente ser guiado pelo próprio Deus, verdadeiramente ter comunhão com Ele todos os dias e viver uma nova vida, vem à frente. Eu quero orar por você e eu quero declarar um novo tempo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Talvez você tenha lutado, mas a tua vontade sem prevalecido. Mas se você assim o deseja, que a vontade de Deus prevaleça, vem à frente e Ele com certeza vai te renovar, para que a vontade dEle prevaleça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Se alguém vem à frente, eu quero orar por você. Sua humildade colocou jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra. É tempo de voltar ao primeiro amor, ao amor que o Senhor nos revelou. Se ganha, de graça o recebe. Declare: eu quero conhecer Jesus. Determine para a sua vida isso, em nome de Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ele está te ouvindo, Ele está te ouvindo. Fale com Ele. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. É noite de voltar à presença de Deus. Sua humildade colocou jardim em mim. Deus já está visitando pessoas essa noite. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Declare: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Abra o seu coração para Ele, abra. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Sinta o amor do Senhor para com a sua vida, meu irmão. Havia um tempo de escassez, havia um tempo onde você estava longe do paraíso, a presença de Deus. Mas esta é a noite de reconciliação. Esta é a noite de voltar a estar novamente na presença de Deus. Por isso, em nome de Jesus, receba o renovo, a presença do Espírito de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.
De olhos fechados. O Espírito de Deus que sonda os corações, que conhece e que traz entendimento, que Ele possa continuar te visitando nessa hora em nome de Jesus. Deus, eu oro neste momento, Senhor, em favor dos teus filhos, em favor dos teus amados. Deus, eu sei que nesta noite cadeias estão sendo quebradas, vidas estão voltando, Senhor meu Deus, à tua presença. E eu declaro, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que haja uma ação dos céus, que haja uma confirmação, ó Deus, na mente, no coração, no físico desse homem e dessa mulher. Toca agora, Senhor, toca agora, Espírito de Deus. Faz uma obra tremenda. Faz, Senhor, manifesta o teu poder. Cura, liberta, transforma. Que onde há enfermidade, que haja, Senhor, saúde. Que onde há, Senhor, tristeza, que tenha agora alegria. Que onde o mal prevaleceu, que haja agora a manifestação do Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção, a cura e o milagre do Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. De olhos fechados, entenda, ao contrário de Adão e Eva, nós não precisamos mais esperar, porque eles viram a ruína e não viram o dia da salvação, mas nós, o dia da salvação já chegou. Ei, vou repetir, o dia da salvação já chegou. Jesus Cristo já veio, rompeu os grilhões do inferno, venceu até mesmo a morte, prometeu estar diante do Pai, intercedendo por mim e por você, 24 horas por dia. Então não temas, siga em frente, Deus está no controle, Ele vai nos conduzir de fé em fé, as grandes vitórias que Ele tem para nós. Mas não saia da presença dEle, viva para Ele, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, pela vida dos meus queridos e amados irmãos que aqui estão. E eu quero declarar, Senhor, um tempo novo começando e sendo estabelecido sobre as suas vidas, na autoridade do nome de Jesus. Pai, que o Senhor traga o renovo, que o Senhor, meu Deus, faça com o teu poder e a tua autoridade sendo manifesta sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Onde o mal prevalecia, que prevaleça agora o bem. Que onde prevalecia, Senhor, o ódio, que prevaleça agora o amor. Pai, que todos possam ver a grande obra que o Senhor está fazendo hoje, Senhor, e de agora em diante, na vida desse teu filho e dessa tua filha. Nós declaramos transformações acontecendo. Nós declaramos, ó Pai, um novo tempo. E declaramos, ó Deus, o renovo e a volta ao primeiro amor. Faz isso acontecer, é o que pedimos, é o que declaramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para mim aqui, queridos. A gente sempre vai surpreender com Deus, sempre, com coisas boas. Por isso pague o preço. Se chamarem vocês, deixe chamar do que quiserem. O importante é que você saiba quem você é em Cristo, quem você é em Deus. Permaneça, não abra mão disso, e você vai perceber que foi a melhor decisão que você tomou na sua vida, em nome de Jesus, amém? Você crê? Então aplauda ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todo sempre. Pode voltar ao seu lugar. Abra a sua Bíblia, ainda de pé. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Você que está em casa, prepare os elementos aí para a Santa Ceia. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, faça isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazeis todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
Por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Verso 28 diz: examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Feche seus olhos. Eu sei que o Espírito de Deus já está falando conosco, Ele já está nos orientar, mas seguindo a orientação da palavra de Deus, Ele diz para nós nos examinarmos, para observarmos se há alguma coisa má que estamos fazendo, se há alguma coisa indevida, se há alguma coisa que nós temos que deixar de lado, e aí então pedir perdão para o Senhor, e se possível, para aquele que nós ofendemos. Esse é o teu momento com Deus. Muitas pessoas, num momento como esse, dizem: eu não vou participar da ceia porque eu fiz isso, fiz aquilo. Entenda, só tem uma maneira de você restaurar todas as coisas: pedindo perdão ao juiz, é pedindo perdão ao rei, é pedindo perdão ao teu Deus e ao teu Senhor. Então faça isso agora. Volte seus pensamentos para Ele, se arrependa, abandone-os e tenha uma nova vida em Cristo, para a glória do seu nome. Pai, eu oro neste momento, Senhor, e junto com os meus irmãos, nós pedimos perdão das nossas falhas e das nossas faltas. Sim, Senhor, nós erramos, falhamos, muitas vezes com ações, com palavras, com pensamentos, mas o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Deus, abençoa agora o teu filho e a tua filha, a qual pede perdão ao Senhor e que deseja ver uma nova vida. Que o Senhor os abençoe e os guarde, e que eles possam verdadeiramente viver o tempo novo a qual o Senhor tem para as suas vidas. Como teu servo eu oro, declaro sobre as suas vidas a bênção e a graça do Senhor, e assim o declaro em nome de Jesus. Amém. Pastor, quem pode participar da Santa Ceia? Todo aquele que é batizado em uma igreja evangélica, está em comunhão com o seu pastor, com a sua igreja, pode participar. Pastor, eu não sou da IPRE, posso participar? Se você está em comunhão com a sua igreja e o seu pastor, você pode, sem nenhum problema. Então você que vai participar da ceia do Senhor, saia do seu lugar, pega os elementos, depois volte, para que todos juntos então nós celebremos a ceia do Senhor. Continue adorando, continue exaltando ao Rei dos Reis. Deus, leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falando da tua justiça, pela minha vida. Declare. Jesus, este é o teu sangue. Tua graça fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Declare em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há um Rei, há um Deus e Senhor que cuida da tua vida, meu irmão. Adora Ele. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Confesse a Ele e receba o perdão, a vida que vem dele. Pelo sangue. Aleluia.
vida. Sinta Deus na sua vida. que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Feche seus olhos, meu irmão. Aleluias. Diz a palavra do Senhor que quando Deus chega no jardim, Deus chama por Adão, diga: onde estás? É claro que Deus sabia onde ele estava, mas Deus queria saber qual seria a resposta. E quando Deus olha para eles, eles estão enrolhados com folhas de figueira, tentando esconder a sua intimidade. E Deus olha e diz: que é isso? E aí eles confessam o pecado. E ele diz: a mulher que o Senhor me deu, ela me deu da fruta e eu comi. E ele conversa com a mulher, ela fala: foi a serpente. Entenda, muitas vezes nós transgredimos contra Deus, tentamos esconder a nossa intimidade, mas Ele revela, Ele sabe, Ele conhece. E Deus vendo que aquilo eram folhas, Deus vendo que aquilo seria rasgado facilmente, seria destruído, Deus já providencia algo melhor. Deus envia peles de animais, um sacrifício ali momentâneo, para que eles pudessem sentir melhor na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas diz a palavra do Senhor que Ele prometeu que no futuro haveria um sacrifício perfeito. Jesus viria e estabeleceria para todo sempre, para não precisar mais fazer nenhum sacrifício. E todo aquele que se voltasse para o Cordeiro de Deus, se arrependesse e abandonasse os seus pecados, seria remido e seria resgatado novamente à presença de Deus como filho de Deus. Ei, você foi estar nesse novo tempo. O sacrifício perfeito já foi oferecido. Basta agora se arrepender, deixar o pecado, o erro e o engano e viver para Ele, permitir Ele estar no controle, voltar à inocência diante da ira, permitir que Deus seja o seu juiz, que Ele controle todas as coisas. Por isso, ofereça a Ele o seu melhor, em nome de Jesus. Ande como verdadeiro homem e mulher de Deus sobre a face dessa terra, pois é tudo que Deus espera de mim e de você. Ore ao Senhor neste momento. Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, e nós, ó Deus, te louvamos pelo privilégio de te servir e andar na tua presença. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor, que é infinda, que é maravilhosa. Mesmo errando, mesmo muitas vezes eu fazendo coisas bárbaras contra o Senhor continua a nos perdoar e nos dar uma nova oportunidade. Por isso, ó Deus, eu abençoo agora a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Senhor, que ao participarem da ceia do Senhor, esses elementos sirvam, Senhor, de elevo espiritual aos que estão aqui no templo, aos que estão em casa. Deus, opera de uma forma toda especial. Manifesta o teu poder, a tua cura, Senhor. Traga o renovo, estabeleça as tuas conquistas. É o que pedimos e declaramos, em nome de Jesus. Assim como do pão e beba do cálice, em nome de Jesus. Sentado, em pé, como você desejar, ajoelhado, adore ao Senhor, agradeça a Ele pelo privilégio de andar na presença dEle e pelo cuidado que Ele tem para com a tua vida. Adore ao Senhor.
Foi por você, meu irmão, minha irmã. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Aleluia! Se coloque de pé, se coloque de pé. O que ele vive, Declare. Posso crer no ar. Declare em nome de Jesus. Porque Ele vive, Ele reina. temor não há. Celebre a Ele, celebre. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos dos meus Jesus, que vive está. Adore a Ele. Declare o coral dos céus. Bendiga o nome do teu Deus. Mais uma vez. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim Chegar a hora. chegar a hora Que alegria será, que alegria será. em que amor Triunfaremos como soldados de Cristo. enfrentarei, vencer então, terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vive está. Então celebre a Ele. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Creia com toda a sua fé. Porque ele vive, Tudo já foi preparado. temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos Do meu Jesus, que vive está. Ei, preste atenção. Preste atenção. Não é hora de desistir. Não é hora de desanimar. Ah, mas eu fiz. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo mal e de todo pecado. É hora de mais uma vez se apegar com Deus, voltar às trincheiras como soldado, guerreiro de Cristo e batalhar em oração, porque para isso Deus nos chamou. Vamos deixar uma marca na nossa vida, na vida das pessoas, porque Deus está a levantar um exército de Deus nesses dias, em nome de Jesus. Aqui há soldados de Deus, amém?
a soldado de Deus, amém? Pai, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pelo exército a qual o Senhor está levantando. Que todo mal caia por terra abaixo. Que a glória do Senhor se intensifique na face da terra. Que tudo venha a ser para louvor e glória do teu nome. Dá-nos uma semana abençoada. Guarda-nos, nos protege dia e noite. É o que pedimos e declaramos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja conosco hoje e com todos, para todos sempre. Todos dizem: aplauda ao Senhor.